Dá pra você ver, dá pra você falar. está impedido de respirar normalmente. O que a gente faz? Coloca, realiza um procedimento chamado traqueostomia. Faz um furo na traqueia, um orifício, um buraquinho na traqueia, e isso facilita a respiração. Por meio tá? A gente falou da traqueostomia, que é isso, a respiração feita de forma artificial, digamos assim, é um respirador que respira por você. A gente também falou sobre a colostomia, que é quando você tem a necessidade de comunicar o intestino com o externo. Então, sofreu uma perfuração. Aí, por exemplo, vou dar de novo para ficar... Todo mundo lembra, né? Bolsonaro sofreu o ataque. A facada. A facada que o cara deu lá no evento que ele estava, a facada perfurou o intestino. Lembra que depois que ele foi fazer cirurgia, ele andou com uma bolsinha? Aquela bolsinha é a colostomia. O que era aquilo? Fezes. Você tem uma comunicação do intestino com uma bolsa externa. Por quê? Porque no lugar que ele tomou a facada, perfurou o intestino e essa região precisou passar por cirurgias. Por quê? Porque o intestino não pode ficar furado, né? Perfurado. Porque extravasa fezes. Se extravasa fezes por organismo da pessoa, a infecção generalizada, sepse, e o indivíduo morre. Não é o nosso objetivo que a pessoa morra, então a gente vai provisoriamente desviar o caminho das fezes. Como é que a gente desvia? Por meio da colostomia. Essas fezes não seguem o caminho normal. Não vão para o reto, aí saem para o ânus, não. Elas vão sair ou ser excretadas por meio de uma bolsa, que é a bolsinha lá que o Bolsonaro estava andando. Tá? Então, traqueostomia, respiração artificial. Colostomia, quando eu tenho a necessidade de desviar o trânsito fecal, por algum motivo, uma cirurgia, um trauma, enfim, por algum motivo, ou quando eu vou retirar, de alguma forma eu tenho que desviar o trânsito, as fezes não podem mais seguir o caminho normal que elas seguem normalmente, por conta disso, então eu tenho que mandar elas para algum lugar, né? Se elas não conseguem mais ir para onde deveriam, se o caminho está bloqueado, eu tenho que colocar as fezes para fora, e eu faço isso por meio de uma colostomia. O que eu... Não, é tudo automático. Não sente nada. Então, assim, você começa a... É igual, a gente vai falar agora do outro tipo. Urostomia. Traqueia, traqueostomia, intestino, desvio de fezes, colostomia, e agora é urostomia, ou seja, é você colocar urina para fora. Não sente, é automático. A urina vai gotejando, as fezes vão sendo produzidas, excretadas, não sente nada. É tudo automático. Porque não passa por nenhum esfíncter, né? Não passa, porque no caso do ânus a gente sente, porque ele tem que abrir para sair. É um esfíncter que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Nesse caso, não. É uma bolsa mesmo que as fezes já são desviadas e seguem seu caminho. Tá? Bom, mais um tipo. Conduto ileal. Professor, o que é esse tipo? O que é esse nome estranho aí? E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Não, relaxa. Como é que você chama mesmo? Elizabeth da Silva. Deixa eu deixar o copo aqui, senão eu não vejo. Daqui a pouco no intervalo a gente vai sortear. O quê? Uai, se sorteia lá, eu vou participar também. Nada, não no momento. Então, ó, o terceiro tipo é o conduto ileal. Vamos entender o que é isso, que é esse procedimento que recebe um nome tão estranho, né? É o tipo mais comum de urostomia, sendo que nessas situações a bexiga é removida devido à doença ou lesão. Ou seja, bexiga tem a ver com urina, né? Com xixi. Colostomia, fezes. Traqueostomia, respiração. Urostomia, urina. Então a gente vai tirar a urina dessa pessoa. De alguma forma, a gente precisa retirar. Como é que a gente faz isso? Por meio de um procedimento cirúrgico que recebe o nome, né, de conduto ileal, que é um tipo de urostomia. A urostomia é um grupo
de procedimentos cirúrgicos, e um desses tipos, que é o mais comum, é o conduto ileal. Eu vou mostrar imagens para vocês, né? Para ficar mais fácil de entender. Vou mostrar, depois eu volto aqui. Ah, cadê ela? Tá aqui. Tá aqui ela. A gente tem... infelizmente eu não... Vocês conseguem ver os dois? Conseguem ver essas duas manchas na cor marrom aí, mais escuras? São Sim. os rins por onde você tem a filtragem. Então, o sangue passa aí, os líquidos, tudo passa aí. Os rins filtram. O que ele faz? Olha, a Andréia, isso aqui que a Andréia ingeriu é uma toxina. Não é legal para o corpo dela, vamos mandar para a urina. A urina é a excreção. O que não serve, basicamente duas formas. É o que não serve e o que está em excesso. Então, tem líquido em excesso, urina. Não serve, urina. Vamos colocar essas toxinas para fora. Os rins, então, filtram. E aí você tem um desenho legal. Tem os dois rins aqui. E aí os dois rins abastecem a bexiga. Nesse caso, não tem a bexiga, porque já é o procedimento, eu vou explicar a diferença. Então, ó, os dois rins, a bexiga. Tá? Então, você tem os dois rins, filtram, então, produzem a urina. E essa urina que é produzida, que é a excreção, né, que é o que não presta, tem excesso, vai para a bexiga, da bexiga vai para a uretra e sai. Tá? A bexiga é um lugar que armazena urina. Nada mais que isso. É um armazenamento, é um local que a gente armazena a urina. Só que no conduto ileal, como eu falei para vocês, a bexiga é retirada. Vocês leram? Ó, aqui, ó. Aí, ó. É o procedimento onde a bexiga é removida. Ou seja, a gente não tem mais bexiga. Se não tem mais bexiga, a urina tem que ir para algum lugar, porque a urina ficava armazenada na bexiga, ela foi removida, e aí? E aí a gente realiza esse procedimento. Vamos ver, entender um pouquinho o que é, depois eu volto aqui na imagem. Nesse tipo de cirurgia, uma porção de intestino delgado é removida e é encerrada numa das extremidades. Então, eu já vou explicar. Os dois uréteres que transportam a urina dos rins são conectados a essa porção do intestino, que então, a partir desse momento, vai começar a passar a atuar, a ter a função, né, de uma nova bexiga. Vamos lá. Deixa eu explicar isso. Olhem de novo para essa imagem. Tem as duas manchas. Eu estou falando para olhar porque eu não consigo passar o mouse. Assim, eu passo, mas vocês não conseguem ver, né? Mas aqui, ó, você tem aqui as duas bexigas. Desculpa, os dois rins. E aí aqui você tem essa partezinha que está ligando aqui os rins. É como se tivesse ali dentro, percebe um caninho, um ducto? São os uréteres, que são basicamente, de forma bem assim, fazendo uma analogia, são canos que conduzem a urina dos rins para a bexiga. Tá? Dos rins para a bexiga você tem um intervalo. Quem faz esse transporte é o encanamento. É como um encanamento que a gente tem no banheiro, na cozinha. A água é conduzida pelo cano, nesse caso, a urina é conduzida por esses ductos. Ou também uréteres, tá? Esses dois ureteres aí. Tá? Então, você tem os rins, as manchas escuras, os dois ureteres. Cadê a bexiga? Não tem. Foi removida. E o que a gente faz, então? Linka, né, ou conecta, associa, né, os dois ureteres a uma parte do intestino delgado. Agora, a urina que é produzida nos rins e conduzida pelos ductos não mais abastece a bexiga, mas sim uma parte do intestino. Entendem? Então, o que a bexiga é só para armazenar. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a bexiga. O ureter é isso aqui, ó. Ah, excelente. Ó, que bom. Olha para mostrar para todo mundo. Ó, você tem aqui a bexiga, que é um local de armazenamento. O ureter é isso, ó. É o cara que manda a urina para cá. Lógico que você tem outro aqui. Vejam na imagem. São dois, né? Mas eu só tenho um aqui. O que acontece na urostomia? Nesse tipo, principalmente no conduto ileal. Você retira a bexiga. A urina vai ser jogada onde? Lugar nenhum. Aqui ela vai cair no chão, né? Mas não, dentro do corpo ela tem que passar por algum lugar. E aí a gente conecta
esses ductos numa parte do intestino. Então, agora, quem armazena a urina, armazena entre aspas, quem recebe a urina produzida lá nos rins, é uma parte do intestino e ele passa a ser, então, uma nova bexiga. Da hora, né? Você remove a bexiga, mas você consegue encontrar um espaço dentro do corpo da pessoa para o armazenamento da bexiga. Vamos ver. Desculpa, para o armazenamento da urina, perdão. A parte proximal será exteriorizada através da parede abdominal, originando o estômago. O que isso significa? Conseguem ver que aqui, olhem para o ducto, para os dois ductos, e tem um negocinho estranho, parecendo... vocês de casa conseguem ver, né? Onde eu estou passando o mouse aqui. Vou mostrar para os meninos. Ali, esse furo ou orifício é o quê? O estômago. Por isso, urostomia. Lembra que o estômago é um furo? É um orifício? Olha aí o orifício onde a urina vai sair. É na parede, aqui no abdômen da pessoa, tá? Então, a gente faz todo esse procedimento, remove a bexiga, linka os ductos a uma parte do intestino delgado, que então passa a ser o reservatório de urina, e a gente coloca para fora, extravasa essa urina por meio desse furinho aí, que é o estômago. Bom, professor, a gente já viu traqueostomia, colostomia e agora viu urostomia. Existem outros tipos de ostomia? Existem. Vários outros, como eu já tinha citado. Por exemplo, esse aqui é um meio complexo, mas vocês com certeza já entendem, só olhando para ele já dá para entender o que é. Gastro. Tudo que tem a ver com gastro tem a ver com estômago. Quem que é quando a gente fala, nossa, estou com uma queimação, eu tenho que ir no gastro? É a especialidade, ou médico especialista em estômago. Você vai fazer uma endoscopia, enfim, ele vai dizer o que fazer. Mas, gastro, esse radical vem de estômago, né? A gente sempre associa com estômago. Então, a gastrostomia é uma ostomia que é feita no estômago. Vamos lá. O que significa na prática isso? É um procedimento para fixar uma sonda alimentar utilizado em casos de pacientes que não podem se alimentar pela boca devido muitas vezes a tumores, cânceres ou lesões graves na boca e no esôfago. O que isso significa? Qual que é a tradução, né, disso aqui tudo, gente? Significa basicamente que lembra que eu falei que a ostomia é um orifício, um buraquinho, enfim, que serve para entrada ou saída? Nesse caso aqui, serve para entrada de alimentos. Alimentos. Certo? Porque você pode ter algum problema na boca ou no esôfago, por exemplo, né? E aí o alimento tem que entrar. Senão a pessoa morre. De alguma forma, ela precisa se alimentar. E aí a gente pode utilizar essa gastrostomia. Principalmente em casos de cânceres ou lesões graves na boca. Um acidente, por exemplo. Caiu de moto, machucou toda a face e não consegue se alimentar normalmente. E aí a gente pode, por exemplo, né, fazer uma gastrostomia. Para fixação dessa sonda, então, a gente vai fazer o quê? A entrada de alimentos. A gente falou de saída de fezes e saída de urina. Agora a gente fala de entrada. Nesse caso aqui, entrada de alimentos. Tá? Então, essa é uma comunicação, essa ostomia é a comunicação entre o estômago e o externo. Lembra que é sempre um órgão interno com algo externo? A traqueostomia é a traqueia com o externo, para a gente respirar. Na colostomia, o intestino com o externo, para as fezes saírem. Na urostomia, é a comunicação também do intestino, né, delgado no caso, que serve como uma bexiga, para sair urina. E aqui a gente vai comunicar o estômago ao externo para entrar alimento. Mais um. Vou tomar um gole de água aqui.
Lembra que eu falei na aula passada? Falei hoje de novo e na aula retrasada também. Urostomia é entrada ou saída. Sai fezes e urina, entra medicamentos ou alimentos. A gente já viu saída de fezes, de urina, entrada de alimento e agora entrada de medicamentos. Tá? Então, o tipo de ostomia que é realizado para a entrada de medicamentos é a jejunostomia. Por que recebe esse nome? Porque você tem uma comunicação direta do jejuno com o externo, com o ambiente externo, né? Para que você consiga, então, possibilitar a entrada de medicamentos. Ó, essa é a gastro. Lembra? Gastro, estômago. Entrada de alimentos. Aí. O que aconteceu aqui? O que a gente possibilita com esse procedimento aqui cirúrgico? O alimento pulou. Não passa mais pela boca, não passa pelo esôfago, não. Já vai direto para o estômago. Em algum momento ele iria para o estômago, né? Quando a gente come, a comida vai para o estômago. Nesse caso, algo impede, impossibilita do caminho normal, a gente vai fazer um atalho, digamos assim. Esse é um... Hã? Pode, a entrada também pode facilitar, pode sim, mas não aqui, né? Aqui não, tá? Pode sim, por exemplo, o soro, você consegue hidratar e tudo mais. Vai na veia, por exemplo, você hidrata o paciente, tá bom? Mas depende muito da situação, caso de caso. Então vejam o desenho, ó. Olha lá, a conexão do estômago com o abdômen. Mas, jejunostomia. Olha lá, é a comunicação do jejuno ao externo. E aqui tem um desenho, depois vocês podem pegar a apresentação e ver certinho. Mas você vai ver aqui, ó. Se vocês olharem bastante, ali está escrito jejunostomia e tem tipo um caninho. Mostrando o quê? É justamente ali que a gente vai conectar para a entrada... Desculpa. Para a entrada de medicamentos nesse tipo de procedimento aqui. Fantástico, né? É uma não, né? São medidas alternativas para a gente conseguir poder, de alguma forma, promover ou continuar a vida dessa pessoa, né? Então, você vê, o cara teve que retirar a bexiga, cara, a urina tem que ir para algum lugar, vamos fazer uma urostomia. Não consegue respirar, sem respirar o paciente morre, vamos fazer uma traqueostomia. Não consegue comer porque tem um câncer na boca, ou sofreu um acidente, fraturou toda a mandíbula, não dá para entrar comida. Vamos ligar direto, então. Isso. Você viu que o caninho é fininho? Aí não passa. Sim. Mas aí, assim, aí serve, né? Porque ele vai cair no estômago, vai ser também digerido, mas sim tudo batido, né? Tudo papinho mesmo, assim. Não dá para ser inteiro. E aí, galera, depois eu deixei aqui alguns vídeos para vocês, para vocês verem depois. Inclusive, eu também mostrei, né, na aula, né? Lembra? Na aula retrasada, mostrei da Pâmela, a professora Pâmela, mostrando como faz a limpeza, como é que faz as coisas. Eu deixei os links aí para vocês também, tá? Então tá tudo aí para vocês darem uma olhada de novo, mas eu já mandei no grupo. Agora é o momento, né? Eu vou falar de higiene oral. Já é uma outra coisa, um outro capítulo, digamos assim, uma outra aula, de aspas. É o momento da pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa ou quer deixar para perguntar no final da aula mesmo? Posso tocar? Posso continuar? Pode continuar? Então vamos lá. Beleza. Ó, higiene oral. Bom, o nome já sugere, né? Higiene oral ou higiene bucal, higiene dental, também tem gente que fala. É o quê? É a higienização que a gente realiza na boca. Lembrando que a boca compreende, né, os dentes, a língua, o céu da boca e tudo mais, tá? Então, a higiene oral é isso. É você conseguir, de alguma forma, realizar a higienização. Professor, mas isso é uma coisa muito básica. Isso é óbvio que eu preciso escovar os dentes
embora pareça óbvio, e de fato é, muitas vezes a higiene bucal ou oral é negligenciada. André, você está cuidando da sua saúde? Estou, professor. Eu faço exercício físico, sei lá, eu durmo bem, como bem. Dificilmente a gente associa cuidar da saúde com também cuidar da boca. Muitas vezes a gente negligencia. Então, nem todo mundo escova os dentes pelo menos 3 vezes por dia. Esquece. Nem todo mundo usa fio dental. Muito menos. Nem todo mundo usa enxaguante bucal. Piorou. Então, muitas vezes essa saúde oral, desculpa, essa higiene oral é negligenciada, deixada de lado e a gente prioriza outras questões. Entretanto, a higiene oral, né, precisa de uma atenção muito especial. Algumas doenças, por exemplo, a gengivite, causada por bactérias. Né, essas bactérias podem ir para a corrente sanguínea e aí podem ir para o seu coração, porque, lógico, a corrente sanguínea vai circular o seu corpo todo, né? Podem se alocar no seu coração, por exemplo, e aí você pode ter inúmeros problemas. Então, veja, foi uma situação simples. A falta de higiene oral possibilitou a gengivite, que possibilitou a bactéria ir para a corrente sanguínea, possibilitou ir para o coração, problemas cardiovasculares. Então, vejam, embora seja muitas vezes negligenciada, esquecida, tem um papel fundamental na nossa saúde. Lógico, quando eu falo na nossa e na do paciente, né? A do paciente também é fundamental, tá? Então, e sem contar, gente, eu já vou aproveitar também para falar, sem contar que a higienização oral também é fundamental para questões não só biológicas. Então, não é só porque uma bactéria pode ir para a minha corrente, não. Mau hálito. Muitas vezes, se você conhece alguém que está mau hálito, você sabe que essa pessoa normalmente tende a receber elogios, não, né? Apelidos, vira chacota. Isso pode trazer prejuízo para a pessoa. Bom, eu vou pegar meu exemplo. Caramba, os caras estão me chamando de... Vou usar expressões para que vocês entendam, tá? Assim, não me leve a mal, expressão do dia a dia. Boca de bueiro. Nossa, o cara abriu a boca, parece que abriu uma fossa. Fossa é onde ficam as fezes, né? Na roça e tal. Nossa, ele falou, parece que... Nossa, rapaz, que fedor que é esse? E aí começa a receber apelidos. Em algum momento alguém vai falar, boca de fossa. Ô, bafo de onça, o que você está falando? E aí ele falou, caramba, boca de fossa? Aí ele vai ver o que é fossa. Quando ele vê que é um reservatório de fezes, ele fala, caramba, então a coisa tá feia mesmo, eu tô com bafo infernal. Sei lá, bafo do inferno também, o pessoal fala. Então, assim, isso, você acha que... A Giselda tá aqui. Você acha que essa pessoa, homem ou mulher, independe. Você acha que essa pessoa vai... que legal, me chamaram de bafo de onça. Não vai. Vai ter prejuízo no psicológico dela. Às vezes ela não vai querer, vai ficar com receio de ir para o trabalho ou ir para a igreja. A turma lá está me chamando de bafo de onça. Eu vou fazer o que lá? Entende? O social é prejudicado. O psicológico também prejudicado. Autoestima. Então você está solteira, está na pista. Eu estou na pista. Não estou, né? Mas o problema é estou na pista. Aí, de repente, eu estou lá, hoje eu vou sair, quem sabe hoje eu arrumo minha namorada é hoje. Aí, na hora que você chega na porta da boate, sei lá, da festa, do baile, o seu parceiro ou parceira fala assim, rapaz, deixa de ter, você não vai beijar ninguém não, com esse bafo seu aí. Na hora que você abrir a boca, a pessoa cai. Aí, imagina, fala, caramba, nossa, mas eu vim aqui tô na azaração, né, que a galera fala, hoje eu vim aqui para sair, para beijar, enfim, para eu andar e não conhecer alguém, eu quero casar. E aí você recebe essa negativa, sua autoestima despenca. Não, então nem vou entrar. Se ele que é meu amigo falou isso, me conhece há tanto tempo, imagina como é que eu vou conversar com alguém, não vou nem entrar. Autoestima prejudicada. Lógico, nem sempre que você tem hálito, um mau hálito, é sinônimo de uma falta de higienização. Não, né? Tem problemas também que geram isso, tem outras situações. Mas geralmente é falta. Geralmente, uma regra, mas geralmente. Então, vejam,
impactos psicológicos, impactos no físico, impacto no coração, por exemplo, causa problemas. Impacto no social, não vou mais sair com a turma, não. Porque se eu abrir a boca aqui, todo mundo prefere pular da janela do que ficar aqui comigo. Não vou mais me socializar. E aí você começa a ter vários problemas com essa pessoa. Por causa da higiene oral, tá? Então, sim, gente, é muito importante. Eu fiz toda essa introdução para mostrar que merece atenção. Professor, entendi. Mas assim, quantas vezes a gente tem que escovar por dia? Pelo menos, vejam a intensidade, pelo menos. Ou seja, no mínimo, 3 vezes. É o clichêzão. Acordou, escova os dentes, almoçou, escova os dentes, jantou, escova. Pelo menos. Mas é importante que você entenda. O legal mesmo seria você escovar toda vez que você suja, né? Então, levantei e escova os dentes, mas aí você toma café da manhã. Vai sujar? Então, talvez seria legal você escovar depois do café também. E aí você vai fazendo uma reflexão, mas no mínimo 3 vezes por dia. Tá? Outra questão importante. Sabe quando a gente fala para passar fio dental? Não é... Tem uma lógica. Entre os dentes, sabe, já reparou quando você come... Deixa eu pegar um exemplo. Manga. Manga é típico e carne de panela. Carne de vaca. E você come e fica tudo entre os seus dentes, e você sente que tem um negócio no meio dos dentes. Realmente tem. São restos ou resíduos orgânicos. Resto de comida, né? Em outras palavras. O que você comeu vai gerar restos e vai ficar onde? Entre os seus dentes. Tá? Nos seus dentes, na sua boca, em algum canto da sua boca. O que isso significa, professor? Significa que existem bactérias que se alimentam desses restos orgânicos. O que o fio dental faz? Mais escovação, mais enxaguante, né? Retira essas bactérias. Elas causam as placas bacterianas que a gente fala, que são nada mais, nada menos do que acúmulos de bactérias. Então, imagina, que legal, né? A Andréia falou, acho que foi a Andréia, do churrasco, foi a Andréia que falou, né? Quem foi? Foi a Beth que falou. A Beth chegou aqui, eu falei que vai ter um sorteio do copo. Aí a Beth falou assim, não vai ser do churrasco, não? Ela não é boba, não, né? Eu falei, eu quero participar desse churrasco aí. Então, assim, mas imagina, vamos entender que não me entenda mal, só um exemplo, tá? Que a Beth é tipo uma bactéria. O que ela quer? Ela quer comida. Quer um churrasco. E aí, de repente, você vai, come e deixa restos de carne no meio dos seus dentes. Para ela é um churrasco. O que ela vai fazer? Comida de graça. Vamos comer. Entendem? O que acontece? Essa bactéria aqui, porque você deixou carne, você não escovou os dentes. Não passou fio nem nada. Fica restos aqui dentro do seu... Restos na sua boca, entre os dentes e tudo mais. E as bactérias comida e começam a se proliferar. Essas são as placas bacterianas. E aí o fio dental vem e toda vez que você joga o fio e puxa, né, o fio dental, né, você está retirando essas placas bacterianas ou restos de comida, né, resíduos alimentares dessas regiões. E aí, logicamente, se você tira a comida dela, não tem por que a bactéria se proliferar onde não tem comida. Não, ela quer comida. Se não tem, não vai ter proliferação de bactéria. Entendem a importância da higienização? Professor, mas a placa bacteriana, que é esse acúmulo de bactérias por conta de resíduos alimentares, é uma doença? Não é uma doença, mas é uma condição que acontece a toda hora. Então, você saiu aqui, comeu uma barrinha de chocolate, daqui até lá na sua casa, eu não sei para onde você vai, tem bactérias já, comida, prontas para comer. E aí elas vão se alimentando e vão se proliferando. Então, a ideia é essa. A placa bacteriana não é doença, mas faz com que você tenha. Por quê? O acúmulo dessas placas causa problemas, como gengivite, sei lá, e outras questões que a gente acho que não vai falar nessa aula, mas é importante que vocês saibam. Então, pode ter cárie e tudo mais, tá? Então, muito cuidado com a higiene. Escovação,
Ah, uma perguntinha capciosa. Não, então, até ser tranquilo. De quanto tempo você deve trocar a escova de dentes? Ou não deve trocar? O que vocês acham? E tem um dos mais radicais de 3 em 3. 3 em 3 meses. Sabe quando a gente faz coleção de escova? Essa escova está comigo há 5 anos. Então não está fazendo mais nada. Então assim, não é. Tá? Então você tem que, a cada 3 meses, no máximo 6 meses, mas a recomendada é até 3. Que você troque. Ah, mas eu gosto dessa do Bob Esponja. Encontra uma sei lá, da Penélope Charmosa, né? Não sei, do Magneto, do Wolverine. Ou que... Não, eu encontrei. Então, compra as 10, 15, 20 dessas então, que você gosta, que você vai ter que trocar. Porque se você não troca, as cerdas, sabe os pelinhos que eles colocam? Chama cerdas. Vão sendo prejudicados. Assim como tudo que a gente usa, né? O sapato que você usa. A sola vai sendo gasta. A roupa também vai sendo prejudicada e a escova não é diferente. Porque você imagina, gente, é atrito com os dentes. É atrito todo dia inteiro. Se você escova os dentes todo dia, mas eu sei que sim, né? Eu imagino, quer dizer. Então, assim, atrito todo dia vai comprometendo a qualidade dessas cerdas e aí elas vão cada vez mais sendo menos efetivas. Na prática, não funciona. Não, escova do mesmo jeito. Só que a questão é, muitas vezes eles não têm dentes. Em algum caso, pegar um idoso, por exemplo, que tem dentadura, que é a prótese, né? Se retira e aí você faz a higienização, tá? Então é possível que você ainda continue, ainda aplique ou realize também sim. Sabe o que a gente fazia quando lógico, isso eu estou falando como a gente fazia, tá? É possível que você faça a higienização, nesse caso não, mas é um exemplo. A gente escovava até num copo, num copo que eu bebia água, né? Mas num copo, num recipiente que armazenava água. Porque você consegue cuspir, por exemplo, dentro de algum recipiente maior. Você pega uma bacia, enxágua, aí ele vai lá, enxágua a boca, cospe num balde. É possível. Nesse caso não, mas é tipo de criança. Por exemplo, a minha sobrinha. Tem pastas hoje em dia que você não precisa necessariamente enxaguar, tipo assim, precisa jogar água na boca mesmo e cuspir, e aí realmente porque dificulta a lida, né, com toda certeza. Então você tem que ir criando alternativas, mas é possível fazer sim, tá? Tem pastas que são mais efetivas, certo? Ou você pode usar essa artimanha que eu falei, né, do cuspir em um outro recipiente maior e tudo mais, tá? Vamos lá. Menino, se isso é difícil, é complicado. É muito difícil. Se sumir aí se cair, falta menos de 1 minuto, tá? Falta 1 minuto e 20 mais ou menos para o link expirar. Eu vou criar outro e vou jogar no grupo, tá? A aula não acabou. É só o link que vai expirar. Eu vou criar um novo e colocar lá. Daqui a pouco cai. Mas vamos continuar. Olha lá. O que eu devo observar então, professor? A limpeza dos dentes, próteses, ou seja, dentadura, né, por exemplo, mas não pode ser uma ponte, enfim, qualquer prótese que tiver ali. Gengivas, língua, lábios. A higienização oral ou bucal compreende todos esses processos aí. Como é que tá como estão os dentes? A gengiva, a língua, às vezes até o céu da boca também. Tudo a gente tem que verificar para garantir que o paciente tenha condições de ter uma boa higiene oral. Isso acaba repercutindo na saúde dele, né? Então, se ele tem dentadura ou não. Se tem dentadura, eu preciso retirar a dentadura, fazer a limpeza e também me preocupar com a gengiva dele, com a parte que fica. Não é só, tirei a dentadura, limpei a dentadura e deixa a boca. Não, você também tem que higienizar,